Bem-vindos ao primeiro vídeo de explicação do funcionamento de ventiladores. Neste primeiro vídeo vai ser dada uma explicação sobre o funcionamento de um ventilador de emergência simples e minimalista, criado por uma equipa de médicos investigadores e engenheiros do LIP de Coimbra. O LIP é o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, e este vídeo tem como objetivo introduzir o funcionamento básico de um ventilador. Um ventilador é uma máquina que executa o processo de ventilação mecânica, que é um tratamento médico para ajudar pacientes com insuficiência respiratória, fornecendo fluxo de ar aos pulmões do paciente. A ventilação pode ser de dois tipos, pode ser invasiva ou pode ser não invasiva. No caso de uma ventilação invasiva, é necessário colocar um tubo na via respiratória do paciente, processo que ocorre em unidades de cuidados intensivos de um hospital. Já no caso de uma ventilação não invasiva, o tubo já não é necessário, é apenas preciso uma máscara e o tratamento pode ser feito em casa. Existem dois tipos de ventilação mecânica: a negative pressure ventilation, que suga o ar para os pulmões para fazer o peito contrair e expandir, e a positive pressure ventilation, que puxa o ar para os pulmões. Existem ainda vários tipos de ventiladores. Temos, por exemplo, ventiladores manuais, onde a pessoa pode bombear o ar que vem de um saco para a máscara da pessoa. Ventiladores mecânicos, que não requerem ação constante, sendo controlados geralmente por computadores. E dentro desta última categoria, temos, por exemplo, ventiladores de transporte, ventiladores de cuidados intensivos, ventiladores neonatais e ventiladores de pressão positiva nas vias respiratórias. O ventilador que nós iremos falar encontra-se neste diapositivo, enfim, nesta figura. É um ventilador minimalista e de emergência. E ao longo deste vídeo serão explicados os fenómenos básicos que envolve o funcionamento deste ventilador. O primeiro fenómeno que nós iremos falar designa-se de PIP, que é o Positive Inspiratory Pressure. PIP pode ser ainda conhecido como Peak Inspiratory Pressure e é o nível de pressão mais alto que se fornece aos pulmões a quando a inspiração. Em ventilação mecânica, PIP é medido em centímetros de água. O PIP pode aumentar devido a diversas razões, como por exemplo alguma resistência na via respiratória, aumento de secreções, mordidas nos tubos de ventilação, entre outros. O PIB está estabelecido a que nunca deve ser maior que 40 cm de água, a menos que o paciente tenha insuficiência respiratória aguda. Chamando a atenção para o slide em questão, podemos ver que, no caso do ventilador, neste ventilador, o oxigênio puro oriundo do hospital, a pressão normal de cerca de 4 bares, é fornecido ao paciente, permitindo que o PIP seja controlado apenas girando um botão. O PIP depende apenas da pressão do oxigênio fornecido, uma vez que a pressão do ar, a pressão proveniente do ar, à qual vai ser misturado o oxigênio, é sempre a mesma. Ou seja, o PIP apenas depende da pressão do oxigênio fornecido. O flow de ar e de oxigênio é controlado pelas válvulas V1 e V4, respectivamente. Esta mistura está ligada à coluna de água de segurança C1. Esta coluna permite uma saída de emergência de ar no caso de uma avaria, que, por exemplo, seria um excesso de pressão a ser fornecido ao paciente. A coluna de água pode ser configurada fazendo com que o nível de água H1 seja ligeiramente superior ao valor máximo do PIP, e em condições normais não há gás a fluir dentro da coluna de água. É possível medir o PIP e a PIP, que será um fenómeno que será falado de seguida, usando um tubo em U, em M1, este U-Tube Water Manometer, comparando a diferença de água, comparando a diferença do nível de água em H3. Usando um fluido condutor em vez de água, permitirá a implementação de alarmes
no caso de termos PIPs ou APIPs baixos ou altos. Por último, falaremos de medidas de contingência para caso de vantagens e desvantagens de termos uma coluna de água C1. Esta coluna de água, primeiro falaremos das suas características. A única parte móvel é a própria água, sendo por isso muito fiável e de fácil funcionamento. Regula com precisão a pressão do ar na gama das dezenas de centímetros de água. Quando feitas de material transparente, permitem a observação direta da diferença de pressão e proporcionam uma funcionalidade de verificação de válvula até uma certa pressão. No entanto, existem consequências. Como nos encontramos num hospital, um ambiente bastante perigoso em termos de vírus e bactérias, é preciso controlar estas colunas, pois a água pode ser contaminada sendo necessário o tratamento bacteriano e a água pode ser ainda substituída por óleos de baixa viscosidade. O fenómeno que iremos tratar a seguir designa-se de Positive End Pressure. De seguida, temos a Positive End Expiratory Pressure, que se trata de pressão dos pulmões acima da pressão atmosférica no final do processo de expiração. Existem dois tipos, a extrínseca e a intrínseca. Nos ventiladores é aplicada a Expiratory Pressure extrínseca, tal como a Inspiratory Pressure é medida em centímetros de água. A Expiratory Pressure tem diversos benefícios, tais como melhoria da oxigenação, diminuição da lesão pulmonar causada pelo ventilador, diminuição do trabalho ventilatório imposto pela expiratory pressure intrínseca, diminuição da resistência das vias aéreas e, entre outros, dependendo do estado do paciente e do valor para tal ajustado. Neste caso, existe um tubo ligado ao paciente que se conecta à eletroválvula de expiração V2. O ar expirado é ventilado para a atmosfera através da coluna de água H2 e é o nível de água H2 que determina a expiratory pressure. Tal como para a medição da inspiratory pressure, a expiratory pressure pode ser determinada através do manómetro M1. Para a maior parte dos casos de pacientes COVID-19, é ajustada aos 12 cm de água. Para evitar a pulverização de aerossóis contaminados para o quarto, o escoamento deve ser encaminhado para o sistema de escoamento geral do hospital, mas com uma entrada de ar do quarto, para evitar fortes variações de pressão na coluna de água, o que poderia afetar a expiratory pressure. Falemos então agora da Fraction of Inspired Oxygen, ou FiO2. Esta fração é essencialmente a percentagem de oxigênio que intervém nas trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. A partir do regulador de pressão P1 e da válvula V1, é possível controlar a fração de oxigênio que se mistura com o ar. A fração normal de oxigênio no ar é de 21%. Com estes reguladores, e devido às limitações de pressão máximas no PIP, é possível variar esta percentagem de maneira a ter valores menores que 60% ou 100% de oxigênio na mistura. Conhecendo a fração de oxigênio que é inspirado e medindo a fração depois de expirado, é simples determinar o FiO2. Intenciona-se que o FiO2 seja normalmente mantido abaixo de 50%, de maneira a evitar o Paul Bird Defect, ou seja, toxicidade derivada de alta pressão parcial de oxigênio. Abordemos agora uma das questões mais importantes quando se fala de um ventilador: a segurança. As principais preocupações quanto à segurança no ventilador são, obviamente, aquelas que afetam diretamente o paciente, sejam elas excesso, escassez de pressão, mistura gasosa ou falhas eletrónicas. Quanto à escassez ou excesso de pressão, os mecanismos que controlam a pressão são as colunas de água C1 e C2. Pretende-se majorar o PIP a um determinado valor. O excesso de pressão é libertado para a atmosfera a partir da sua difusão na coluna de água, ou seja, a coluna C1 age como limitadora da pressão. A coluna de água C2 tem uma determinada pressão entre 0 e 20 cm de água, de maneira a garantir que não existe colapso alveolar devido à diferença de pressão.
Por isso, a pressão do ar expirado tem de ser superior a este intervalo. Considere-se agora a mistura gasosa. É importante controlar a mistura gasosa de um gás num ventilador para não se cair no erro de adicionar oxigênio a mais, podendo criar hiperoxia. Considere-se agora as falhas eletrónicas. O sistema eletrónico tem de ter alguma redundância, ter um bom tempo de vida e ser inspecionado regularmente de maneira a garantir que não existem falhas quanto ao duty cycle, criando assim inspiration e expiration ratios desregulados. Falemos então a seguir dos inspiration e expiration time ratios. Por último, temos a Adjustable Rate and Inspiration-Expiration Time Ratio. A Inspiration-Expiration Ratio indica as proporções das fases de inspiração e expiração em cada ciclo respiratório, bem como a duração de cada uma. Estas proporções dependem também da taxa de respiração estabelecida. O tempo total do ciclo de respiração obtém-se dividindo 60 pela taxa de respiração estabelecida, e é através desse valor que se escolhe a Inspiration-Expiration Time Ratio adequada. Por exemplo, se um paciente tiver uma taxa de respiração igual a 10 respirações por minuto, o tempo total do ciclo passa a ser 60 a dividir por 10, isto é, 6 segundos. Com isto, faz-se uma proporção adequada às necessidades do paciente para os valores de inspiração e expiração. Se a proporção for de 1 para 2, significa que em 6 segundos vão haver 2 segundos de inspiração e 4 segundos de expiração. Caso a proporção seja de 1 para 3, irão haver 1,5 segundos de inspiração e 4,5 de expiração. Com isto, conclui-se que, quanto maior a proporção, menor o tempo de inspiração e maior o de expiração. Para este ciclo ser realizado, estão integradas no sistema as válvulas comandadas por um sistema eletrónico. Neste caso, as válvulas são comandadas por um timer muito simples baseado no chip 555. As taxas de inspiração e expiração são estabelecidas no interruptor S2. Para os valores mais comuns de 1 para 2, isto é, 33% do duty cycle, ou 1 para 3, 25% do duty cycle.